Olá, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Resgate, conectados na nossa programação através do aplicativo, através do canal do YouTube. Estamos aqui com mais um podcast Resgate no Lar. Hoje está sendo dirigido por mim, estou substituindo aí meus pastores, pastor Samir, pastor Tony. Estou aqui com a psicóloga da nossa instituição aqui do Esquadrão da Vida, Unidade 1, e da Unidade 3 também, a Natália Borges. Nós estaremos aqui num bate-papo, falando um pouquinho sobre a Escola EFC, falando um pouquinho sobre o segundo módulo, que agora, recentemente, foi concluído com muito êxito, com muita alegria, com muita festa, com matérias extraordinárias. E hoje nós teríamos aqui a Mônica, mas algum imprevisto, devido a um imprevisto, nós não estamos aqui com a Mônica hoje, tá bom, pessoal? Nós estamos aqui com a Natália Borges, para um bate-papo, glória a Deus, amém. Quero fazer uma oração, como é costume de todo podcast Resgate no Lar. Toda eventualidade que acontece aqui nesse podcast, a gente sempre traz o princípio da palavra de Deus, o princípio da oração. Amém, glória a Deus. Paizinho, no nome do Senhor Jesus, eu te louvo por essa manhã, te louvo por esse bate-papo. Que o Senhor ministre em nossos corações, que o Senhor, que é o responsável por tudo o que tem acontecido na Rádio Resgate, vidas têm sido tocadas em todos os estados do nosso Brasil, da nossa nação. O Senhor tem sido fiel para conosco em cada programação e hoje não será diferente, Senhor. Nós te louvamos, a ti pertence toda a honra, toda a glória. O Senhor é adorado neste lugar, Senhor. Nós te adoramos, nós te amamos e a tua presença é bem-vinda, Deus. Que esse podcast alcance pessoas de uma forma extraordinária, no nome santo de Jesus. Amém, glória a Deus. Bom dia, Natália, e aí? Bom dia, pastor Patrick, bom dia a todos os ouvintes dessa Rádio Resgate maravilhosa. É sempre um prazer imenso estar aqui. Eu tenho certeza que hoje o bate-papo vai ser abençoado, Patrick. Amém, glória a Deus. Quero trazer um princípio aqui da palavra de Deus. Quero trazer uma palavra no livro de Salmo 103, um versículo que eu amo muito, que tem acompanhado a minha vida. Salmo 103, versículo 8, a Bíblia diz assim: o Senhor é compassivo, misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Isso aqui no Salmo 103, uma revelação que Davi teve no Velho Testamento. A proximidade de Davi era tão grande com Deus, porque normalmente falando, a misericórdia de Deus não foi revelada no Velho Testamento. E nem o amor dele, você vai ver esse amor sendo revelado no Novo Testamento. Tipo, João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira, a carta de 1 João, várias passagens, o próprio apóstolo João disse, Deus é amor, mas Davi já tinha esse entendimento por causa de uma unção que havia sobre ele. Ele viveu o tempo da graça no Velho Testamento. Ele diz que o Senhor é compassivo. Compassivo quer dizer cheio de compaixão, misericordioso, paciente e cheio de amor. Esse é o nosso Deus que nós servimos, que é responsável de todas as coisas e de tudo que tem acontecido em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Esse é o versículo do nosso podcast, Salmo 103, versículo 8. Pessoal, foram 2 semanas, né? O segundo módulo da Escola FC. Foram 6 turmas do primeiro módulo, né? Exatamente. Depois de 6 turmas, enfim, saiu o segundo módulo da Escola FC. Eu não pude participar, minha esposa participou, meus amigos aqui no trabalho participaram, coordenadores, os pastores. Só eu fui um dos que fiquei de fora, porque eu fiquei cobrindo toda essa galera aí para que eles pudessem aí, no horário da noite, fazerem o segundo módulo da escola. Isso, exatamente. Então, nós estamos aqui com a Natália, que ela é responsável pela Escola FC, né? É diretora, é isso? Não, hoje, atualmente, quem é diretor é o pastor Otônio. Mas eu estou indo na coordenação, sou fundadora, não largo FC, não. É, né? Ela é uma das fundadoras da escola, trabalha pra caramba, né? Vamos dizer assim, quando chega aí esse tempo, né? Quando tá fechando a turma ali, você vê a Natália na correria, no dia a dia. Vou deixar a Natália falar um pouquinho
como que foi as aulas, como que foi as matérias, os professores, como que os alunos reagiram, Natália, a esse segundo módulo. Lembrando que todos que fizeram, exceto um pequeno grupo que veio de fora da Bahia, todos que fizeram o segundo módulo, fizeram o primeiro, né? Exatamente. Gente, o pastor ele veio falar agora Salmos, né? E a palavra que veio é amor. Essa escola, ela realmente tem essa premissa. É amor. Ela capacita por amor a pessoas, ela trabalha em prol do amor, até mesmo para trazer dignidade a essas pessoas que estão dependentes de álcool e drogas. E, pastor Patrick, eu posso dizer que a EFC, assim como o Esquadrão da Vida, o Instituto Samizaed, é um presente para mim. E quando começa a correria do dia a dia, realmente é uma correria, porque a gente está aqui no nosso horário comercial e à noite todo mundo vai para a escola. E esse segundo módulo ele veio realmente como um grande presente, com professores de alto nível capacitados. Foi incrível a recepção das disciplinas, da grade curricular, a montagem. Foi incrível. Eu agora mesmo estou vendo um formulário, porque, sabe, pastor, toda final de módulo eu faço uma avaliação. Eu peço um formulário para que eles respondam as perguntas que eu faço, para que a gente tenha uma devolutiva, um feedback, para a gente ajustar o que precisa ser ajustado, né? Mesmo porque é o segundo módulo. E posso dizer, garanto que foi um sucesso. A nossa formatura agora aconteceu na segunda-feira, no auditório da Igreja Universal. Foi incrível, foi uma delícia estar ali. Cada vez mais nós temos a intenção de trabalhar por amor, cada vez mais sabemos que estamos no caminho certo, que Deus nos deu essa visão também. E o que é EFC? EFC é Escola de Formação e Capacitação em Comunidades Terapêuticas. Como foi falado aqui, já tivemos 6 turmas. Tudo começou em fevereiro de 2022 e agora, em 2024, nós falamos, bom, agora a gente precisa fazer o segundo módulo, até mesmo porque tem pessoas querendo o segundo módulo. A gente precisa estar atualizando, capacitando, onde nós trabalhamos, o que nós vivemos. Cada vez mais devemos que estar capacitados para atuar com pessoas. Até porque o ser humano ele é complexo, ele é dinâmico. Não dá para estudar aquilo ali e ficar por ali, sabe, pastor? Tem que estar o tempo todo se atualizando, se capacitando. E aí que a escola vem. Ela vem trazendo ótimos professores, mestres, doutores. Nós tivemos psicólogos, assistentes sociais, juízes. Então, foi uma gama de disciplinas incríveis, desde técnicas de comunicação até diagnósticos de transtornos. Nós tivemos disciplinas maravilhosas de como nos portar, qual a postura que um coordenador deve ter. Falamos sobre saúde mental. Falamos sobre arte-terapia, como a arte ela pode ajudar na recuperação desses adictos, desses acolhidos, como a arte pode ajudar. A arte que eu falo é teatro, dança, eu falo sobre pintura. Então, foi muito dinâmica a grade curricular. Foi um presente, está sendo presente. Eu tenho certeza que o segundo módulo, a segunda turma vai acontecer. Nós não vamos recuar. E já estamos pensando também no terceiro módulo. A cabecinha da pessoa acaba uma turma e já começa a pensar no próximo, porque a gente não pode parar. E eu sempre falo que a QFC está apenas começando. Então, é um presente. E eu tenho certeza que cada vez mais a gente vai crescer. Ó, que show. Show demais. Eu quero dizer para os nossos ouvintes aí que têm acompanhado nossas programações, né? Muitos já me conhecem através do programa Esperança da Glória, que nesse podcast de hoje, pessoal, nós estamos falando aqui sobre a escola EFC, que nasceu aqui dentro do Esquadrão da Vida. Exatamente. Há quanto tempo? Em 2022. 2022, aí praticamente 2 anos, né? 2 anos. E foi somente com os estagiários aqui do Esquadrão da Vida, com 11 pessoas, ali na nossa salinha, já com uma gama de professores muito boa, do próprio Esquadrão da Vida, coordenadores do próprio Esquadrão, pastores do Esquadrão, que já vivenciam aqui. E aí as coisas foram crescendo, outras comunidades foram surgindo interesse. Tivemos parcerias da Prefeitura Municipal, da Vigilância Sanitária, da OAB. Então, foi uma gama. As coisas foram acontecendo que a gente viu que foi Deus mesmo que falou, peraí, não vai ficar somente aí, não. Vamos expandir. E aí expandiu. E agora que expandiu, não tem como fechar. Agora, até mesmo quando você disse de um grupo seleto que fez o segundo módulo, é o pessoal da Bahia.
porque vai abrir um Esquadrão da Vida na Bahia, não é isso, pastor? Exatamente, Então, unidade 4 do Esquadrão da Vida, em olha que Eunápolis. Chique. Então, o pessoal de Eunápolis já veio aqui, já está saindo daqui turbinado, com muita qualidade, com muita capacidade também para ajudar outras pessoas lá no Nordeste. Então, essa é a nossa intenção, não ficar apenas no Esquadrão, já que foi nos proposto essa obra de Deus aqui, não somente o Esquadrão, mas a FC e tantas outras vertentes do Instituto Sami Zayed, é para a gente expandir. Então, a obra não para. A partir do momento que começa ceifeiros trabalhando, a gente vai até o final. E aí, onde vai parar? Não sei, gente. Eu sei que estamos apenas começando. Show. Só para deixar claro para você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, que EFC é Escola de Formação para Coordenadores. É uma escola de capacitação para coordenadores, porque o trabalho no dia a dia com dependente químico, assim, exige aí, vamos dizer assim, uma capacitação com toda certeza. É um trabalho, não vou falar para vocês que é difícil, né? Mas é um desafio. Mas existe um desafio, existe de fato aí muito entendimento relacionado à dependência química. Muitos, na verdade, têm preconceito. Sim. Tem até os famosos jargões que são ditos, né? Não, o cara é o peba, ou um noia, e assim vai o noiado, e aí como se o noiado fosse uma pessoa que não tivesse mais um futuro, mais um destino, que não houvesse uma esperança. Então eu quero dizer para vocês que estão acompanhando que eu sou um fruto do trabalho aqui do Esquadrão da Vida. Um dia eu tive coordenadores que cuidaram de mim, vamos dizer assim, que me ajudaram, que me acolheram aqui dentro dessa comunidade, no ano de 2016, não somente eu, mas também a minha esposa. Então, às vezes, nós falamos, é tão bonitinho, né? Escola de formação de coordenadores, parece que é uma coisa, mas no dia a dia eu trabalho com aquele morador de rua que chega na CT, com aquele menino, com aquela menina que arrebentou com tudo devido ao uso abusivo de álcool e outras drogas, que arrebentaram aí com a família, com a vida financeira, até mesmo com a sua saúde, com a saúde mental, que fala saúde, parece que é simplesmente o corpo, né? A saúde física, mas tem também aí os traços que ficam devido a tudo que apronta, vamos falar assim, no uso das drogas. Então, quando você acolhe uma pessoa nessa situação, é muito difícil você conseguir trazer alguns destinos, é difícil o aconselhamento, é difícil o trabalhar no caráter. Então, é um desafio, por isso que a Escola FC existe, para que a pessoa tenha uma consciência, teoricamente falando, lembrando que o segundo módulo teve aí uns pontos, assim, mais na prática, né? Até a minha esposa participou, né? Como é que foi essa parte? Porque o primeiro módulo, Natália, eu acho que a única parte prática que tem é a questão do bombeiro, né? Dos primeiros socorros, que ele leva o boneco lá, daí outro faz. Envolve um pouquinho mais da prática. Mas se você for ver, é tudo teórico o primeiro módulo. É bem teórico. É 100% teórico, né? Isso, seria a base teórica também. Nesse segundo módulo também teve muita teoria, mas também teve muita prática. Por exemplo, a arte-terapia mesmo. Eu coloquei na grade não somente a arte-terapia na recuperação, na teoria, mas eu fiz os próprios coordenadores também sentirem essa situação com a prática. Então, a professora Camila, ela, até mesmo recuperada do Esquadrão da Vida, ela foi recuperada através das artes também. Ela ama teatro, ama dança, sempre está aqui envolvendo na Igreja Resgate. Inclusive, ela tem um trabalho aqui, às quarta-feiras, aqui no Esquadrão. Sim. E ela ensina esses acolhidos a sentirem o prazer da recuperação também através das artes. Então, eu falei, Camila, não vai ser somente arte na recuperação teoricamente. Vamos fazer esse povo sentir o prazer da arte na prática. Então, a primeira aula dela foi a teoria e a segunda foi todos os coordenadores fazerem teatro. Gente, foi maravilhoso. Pensa como foi. Foi incrível, foi show de bola, então foi muita risada. E o aprendizado nada é melhor do que a pessoa sentir aquilo. Então, rolou um teatro, então. Nossa, pastor, você não tem noção como que foi. Foi em cima da hora. A Camila levou
bichinhos Figurino? de polícia, de pelúcia, figurino. Aí ela deu para cada grupo, era um grupo de 10 pessoas, porque a nossa turma teve quase 40 alunos. Então, 4 grupos de até 10 pessoas e deu um pedacinho de uns versículos para aqueles grupos fazerem a prática, como forma de teatro. Gente, tinha o Davi e o Golias, que foi incrível, a criação do mundo. Teve a questão das pessoas que estão como... Quando a pessoa está na presença do Senhor. Aquele versículo, pastor, que fala que nós somos como água, árvores próximo às águas. É o Salmo número 1. Exatamente. E teve também sobre outro versículo. Gente, pensa como foi enriquecedor totalmente os coordenadores sentirem na pele o que os acolhidos estão sentindo, que é o prazer da adrenalina, da recuperação. Eles sentiram e foi muito especial. Não somente nessa questão da prática com a dinâmica, mas a nossa avaliação no primeiro módulo é teórico. Foi somente marcar X ali e todo mundo ansioso. Porém, no segundo, quando é algo mais robusto, mais prático, eu falei, não vai ser avaliação escrita, vai ser avaliação oral. Então, teve uma dinâmica onde cada um tivemos 8 grupos, de até 5 pessoas, onde eu dei um caso fictício para eles e eles tiveram que fazer intervenções das matérias, das disciplinas que eles aprenderam no segundo módulo. Trazendo a realidade da CT. A realidade. Eles tiveram que apresentar para uma banca examinadora no último dia de aula, na sexta-feira. Também foi enriquecedor. Por quê? Na prática, lembrando das intervenções que eles aprenderam, eles captam mais. Então, a gente aprendeu muito. E apresentou para a turma, apresentou para a banca examinadora. Foi um sucesso. Foi algo assim extraordinário que Deus fez. Que bacana, que maravilhoso. E deixa eu te falar, você sabe certinho quantas matérias que foram Sei, aplicadas? foram até 13. Vou até falar aqui para vocês sentirem como foi. Primeiramente, no nosso primeiro dia 22 de julho, que começou, foi uma mesa redonda. Ali nós tivemos presente a candidata abertura, a vereadora. Né? Foi uma abertura, não foi início da aula. Foi uma mesa redonda. Tivemos presente ali a Bárbara Mesquita, que é uma parceira antiga da escola, está sendo candidata a vereadora. O vereador Betinho, que está sempre conosco também. E o pastor Otônio, que é o diretor da FC. A partir do segundo dia, a partir do dia 23 de julho até 2 de agosto, foi uma aula atrás da outra, de segunda a sexta-feira, das 18 às 22 horas. Então, nós tivemos o Ricardo Ortiz, que ele é um homem, assim, interessantíssimo. Ele fala muito bem, falando sobre técnicas de comunicação. Para vocês terem ideia, ele faz palestras no Brasil inteiro. Então, ele conseguiu uma vaguinha para a gente, porque a vaguinha dele, na agenda dele, estava tão apertada, mas ele conseguiu. Dali, ele já ia para o Rio de Janeiro, ia para Brasília, depois voltar para Campo Grande. Então, o homem era muito requisitado. Obrigado, Ricardo, por abrir essa agenda para a gente. E ele falou sobre técnicas de comunicação. Como o coordenador tem que se portar. Qual a postura de um coordenador? O que falar? Como falar? Que tom falar? A nossa oratória. Porque o coordenador, ele é um líder. Então, ele tem que saber se portar. Não é qualquer coordenador. Por isso, a questão da escola. Quem quer ser coordenador precisa ter uma postura de coordenador. Lembrando só, pessoal, que o coordenador é aquele que trabalha aqui dentro da instituição, independente do setor. Ele é um coordenador, ele é um responsável aí pelos acolhidos, né? Sim. E é um líder. É um líder. Então, ele até falou assim, uma frase que eu não vou esquecer. Gente, vocês são líderes. Líderes têm que se portar como líder. Então, a gente aprendeu muito isso. Ele ensinou técnicas de como nós falarmos em público, mesmo inseguros. Ele falou, olha, segura o microfone, coloca o dedão em cima para a pessoa, ninguém perceber que você está tremendo. Se está com vergonha de olhar no rosto da pessoa, olha na testa, olha para cima. Isso aí, no caso do microfone, é para o palestrante, né? No dia a dia, que acontece as palestras dentro da CT. E aí ele falou, ó, agarra os dedinhos. Ele falou assim, tem os dedinhos do seu pé? Agarra como se fosse garra no chão, para te dar ali aquela estabilidade e você vai embora. Isso foi técnicas de comunicação. Depois nós tivemos o manejo clínico de comportamento suicida. Por que nós tivemos essa disciplina? Porque a gente sabe que a dependência química também envolve muita questão do suicídio. Não somente quem é dependente químico, mas assim, o suicídio, infelizmente, está em alta. Exatamente, porque a droga proporciona esse ambiente. Sim. A pessoa não vê mais saída. Exatamente. Ele tenta parar o uso. Daí ele tenta e não consegue, recai. E aí vai cada vez agravando, como a literatura fala, que é progressiva, né? Doença progressiva. E fatal.
E é aí que está, é por isso que a gente falou sobre o suicídio, porque realmente é o que a gente vive, não somente o suicídio em si, mas eu, como psicólogo, eu já escutei muitas pessoas falando sobre pensamentos e ideações suicidas. Então, a gente precisa trabalhar nisso. Não somente o psicólogo, assistente social, equipe técnica, mas todo o corpo de coordenadores tem que saber como intervir numa situação. Não somente de ideação, mas de comportamento, de fala de suicídio, de tentativa de suicídio. Na prática, eu tive um bom período como usuário de droga, né? Uhum. Qualquer usuário de droga que nunca pensou em morrer. Não existe até hoje. É difícil. É né? difícil. Dificilmente uma pessoa que está ali perdendo tudo, cheirando cocaína. Vem a culpa. E mesmo que não venha o pensamento de suicídio, o sentimento é arrebentado, né? É, arrebentado. Então, ele muitas vezes não vê saída. Então, eu falei, gente, a gente precisa falar sobre suicídio. Não pode se tornar um tabu. Até mesmo vai vir um Setembro Amarelo, que é um mês que a gente se conscientiza sobre o suicídio. E toda vez quando é setembro, eu tento fazer algo aqui referente a isso. Porque tanto homem quanto mulheres, eles pensam sim em suicídio. Pela culpa, pelo estigma, acha que não tem saída. Além disso, dos transtornos psiquiátricos também, que também tem transtornos que puxam essa questão da automutilação, do suicídio, então a gente precisava falar sobre isso. E o Edilson Reis, que é uma referência, o psicólogo, ele falou brilhantemente sobre esse tema, tiramos muitas dúvidas, falou muito a questão do tabu que muitas pessoas têm dentro da espiritualidade, dentro da religião, ele falou muito disso, que quando a pessoa está em depressão, ela precisa ser cuidada com depressão, precisa ter um terapeuta, precisa talvez de medicação, através de uma análise, para a gente não tapar o sol com a peneira. Se a pessoa ela está passando por essa dificuldade, nós temos que ter uma escuta ativa, um cuidado bem específico para essa pessoa. E ele disse uma frase para a gente nunca mais esquecer, que é o seguinte: quando alguém falar sobre isso, deixar ela falar, nunca dizer que é frescura. E eu digo para você também, ouvinte, se alguém chegar perto de você falar sobre isso, eu quero morrer, eu não aguento mais, eu não sirvo para nada, eu não sou competente, escute, tenha realmente uma escuta ativa, preste atenção, deixe aquela pessoa falar à vontade. No final, você tem que dizer essa frase: eu me importo com você. Independente do que ele fez. Olha no olho dessa pessoa e fala: ei, tudo bem, não é frescura, eu me importo com você. E aí você pode encaminhar essa pessoa para um psicólogo, para um terapeuta, e principalmente levar um psiquiatra. Talvez haja necessidade de, pelo menos naquele momento, de medicação. A gente se importa com vidas. Então, se você tiver com essa pessoa aí precisando de ajuda, independente se é criança, adolescente, adulto, idoso, seja um agente transformador onde você estiver. Por isso a necessidade, pastor Patrick, dessa matéria. E normalmente também, isso aí é devido ao sentimento de culpa, né? Exatamente. Tem muita questão da culpa. A pessoa que tem depressão, ela tem culpa. Ela acredita que nada do que ela faz dá certo, dos outros dá certo, dela não dá certo. Então, assim, tem vários critérios que está dentro dessa comorbidade. A autoestima muito baixa, então nada para ela vai dar certo. Os pensamentos que vêm na cabeça dela é de inferioridade. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou, eu não. E as distorções cognitivas dessa pessoa está totalmente desalinhado. A tríade cognitiva dela, no caso, a visão que ela tem dela é totalmente disfuncional. A visão que ela tem do outro e do mundo é disfuncional. As crenças que ela tem dela e do mundo é disfuncional. Então, com certeza, o comportamento dela, o resultado também vai ser disfuncional. Por isso que a gente trabalha com isso. E, paralelo a isso, a gente teve uma matéria sobre estratégias da terapia cognitiva comportamental, que é a abordagem que eu trabalho aqui no Esquadrão da Vida, que é a abordagem que o psicólogo clínico pode usar como método científico baseado em evidências, que foi a Natiele. Ela é uma psicóloga de grande experiência, da Contaps, inclusive, ficou 10 anos, trabalhou com PIO. Então, ela também levou tanto a questão da terapia cognitiva comportamental, quanto o manejo que os coordenadores têm que ter diante da dependência química. Então, ela tinha essas duas experiências, a psicologia e a dependência química. E foi fantástico, que aula maravilhosa. Então, assim, também ela ajudou muito os coordenadores a entenderem o que passa na cabecinha da pessoa, quais estratégias que a terapia pode fornecer para que os coordenadores ali no Arraial também ajudem os acolhidos a passar por essa situação complicada. Então, a grade foi bem específica para que esses coordenadores eles realmente tenham a prática ali no dia a dia. Porque tem situações, gente, que não dá para esperar. Os coordenadores eles têm que intervir, eles têm que fazer acontecer. Então, essa foi a ideia.
E nós também tivemos treinamento de habilidades sociais com a pastora Sheila, ela é presidente do Jaboc. A aula dela foi espetacular, porque ela vive isso. Ela é presidente há muitos anos de uma comunidade. Pastor Patrick, ela falou casos e casos de como se portar, de como treinar habilidades sociais, de como fazer aquele acolhido ter habilidades sociais mais funcionais. Por que mais funcionais? Porque eles chegam com habilidades totalmente desestruturadas, disfuncionais, que não colaboram, inúteis. E ela falou, vamos agora treinar as habilidades sociais, para que esse acolhido comece a pensar nele, comece a ter habilidades mais funcionais para a vida dele. Até porque, quando ele chega lá, a intenção é ele se reabilitar totalmente, socialmente, espiritualmente, fisicamente, psicologicamente. Esse é o propósito da instituição, É o propósito. Né? E a escola não pode fugir disso. Tem que capacitar esses coordenadores para focar nisso. É a realidade do projeto terapêutico. Isso, exatamente. Bom, aí posso continuar falando, pastor? Pode, com certeza. Então, arte-terapia, fizemos também os fundamentos de grupo. Por que grupo? Gente, o grupo, o ser humano, ele é biopsicossocial. Social quer dizer que o grupo, até mesmo quando a gente é adolescente, a gente gosta de estar em grupo, porque isso nos atrai. Estar com outras pessoas que têm o nosso mesmo propósito, o mesmo objetivo, o mesmo estilo de vida, o mesmo pensamento, a mesma filosofia. Então, isso nos atrai. E o grupo terapêutico, também grupo de muita ajuda, o grupo de auxílio, ajuda muito na recuperação dessas pessoas. Então, foi falado com a Alessandra, assistente social, ela que é membro lá do CIAD, que é um conselho estadual de políticas e drogas. Um beijo para a presidente Denise, porque ela é maravilhosa, também é parceiro Marli CIAD. Ali que nós temos as nossas aulas, ali na Avenida Eduardo Eliazarã. Já desde a segunda turma nós temos a aula lá. Então, é fantástico o ambiente, propício para a gente aprender. Então, ela falou muito sobre a importância do grupo, como o grupo ajuda também na recuperação. Então, no primeiro módulo, nós falamos sobre grupos de mútua ajuda, QNA, AA, dentre outros. Esse módulo, nós falamos sobre grupos de auxílio que os próprios acolhidos podem fazer entre eles e também falamos sobre grupos de terapia psicoterapêutica. Sabe que a gente vê em alguns filmes, às vezes aparece, né? Aparece, porque é importante. Agora, recentemente, eu estava revendo, né, um filme que eu gosto de assistir, dos Vingadores lá, e aí o Thanos rebenta com todo mundo, e daí ele some a metade da população do mundo, né? Daí você encontra os grupinhos, um consolando o outro, tal, né? Faz parte, né? Faz parte, porque é uma identificação. A gente se identifica com o outro. E até mesmo nos meus grupos de psicoterapia com as mulheres, quando eu falo sobre a dependência química, do que a dependência química fez com essas mulheres, elas falam assim, nossa, eu não estou sozinha. Ela se identifica. Então, eu não sou a única do mundo que passa por essa situação. Se a minha amiga passou, se a minha colega passou, ela sabe das estratégias, ela tem resiliência, eu vou passar também. O grupo tem essa possibilidade de identificação. E uma vai ajudando a outra. E o pessoal tem aquela linguagem, fala, identifica o companheiro, né? Me identifico. Identifica o companheiro. É desse Naquele jeito. filme A Culpa é das Estrelas também tem uma roda. Eles se conhecem lá, o casalzinho, né, do filme. Uma roda de mútua ajuda. Isso. E realmente ajuda, gente. O grupo, ele ajuda. Então, o coordenador, ele também tem essa possibilidade de fazer esses grupos. Grupos de auxílio, ele tem oportunidade. O grupo de psicoterapia, somente o psicólogo que pode fazer, no caso, terapêutico. Mas os coordenadores que estão lá, eles podem não somente fazer certos grupos, mas também encaminhar para outros profissionais. A gente também falou sobre o abandono no tratamento, porque a gente precisa também falar como abordar esses acolhidos que estão pensando em ir embora. Porque existe, sim... A desistência, no caso. Existe a desistência. Mas antes da desistência, existem os pensamentos que levam à desistência. Então, a gente tem que entender o que está passando na cabeça desse acolhido. É culpa, é medo, eu preciso trabalhar. Quem nunca ouviu isso? Eu preciso trabalhar. E aqui a gente usa uma linguagem muito antiga, né? Fala, filho, esses pensamentos aí não deixa descer pro coração, não. Se descer pro coração, você vai embora. Isso. Uma linguagem bem simples, né? Do dia a dia. E aí eles ficam, deixei minha esposa, deixei meu filho, preciso trabalhar, minha filha precisa de ajuda, a saúde da minha família. Só que, por que eles pensam nisso? Porque antes eles não pensavam, porque antes eles estavam realmente cobertos pela droga, estavam cegos. E quando essas escamas caem, eles começam a voltar para a realidade. Só que muitos pecam porque acreditam que já estão bom. Não, já estou bem, 6 meses, estou ótimo. Assim, a questão não é o tempo, mas é a qualidade que essas pessoas estão aqui dentro. E a gente vê que tem pessoas com 6 meses que não estão pronto.
Não está pronto. E mesmo que estivesse bem com 6 meses, a metodologia normalmente aplicada nas comunidades terapêuticas, elas são programadas para os 9 meses. 9 a Se ele um aborta ano. com 6 meses, ou seja, ele vai perder 3 meses aí Sim. de algo que ele não viu. Exatamente. E tem gente que fica até 1 ano. Então, assim, é importante ele cumprir desde o início até o final. E a gente falou sobre abandono, do que falar, o que passa na cabecinha desse acolhido. Falamos sobre a prevenção de recaídas, que é importante, que está paralelo com o abandono do tratamento, como a gente pode ajudar, ensinar estratégias de recaídas, porque a partir do 6º mês, eles vão para a ressocialização. Então, na ressocialização com a família, de volta revendo os amigos, de volta vivendo aquela rotina, mesmo que seja de 5 a 7 dias, ele precisa estar com a cabecinha pronta para não cair na recaída. Então, a gente precisa estar auxiliando, intervindo já, de forma anteriormente deles irem para a ressocialização, eles precisam ter essa prevenção de recaída. Então, a gente também falou sobre isso. Falamos também sobre o projeto de intervenção, que é algo mais teórico, sobre como surge uma comunidade terapêutica, o que precisa ter numa comunidade terapêutica. E também o Zandri, ele deu uma aula sobre a apresentação de casos. O Zandri está mais de 18 anos focado nessa questão da dependência química, então ele falou vários casos da vida dele que ele participou como profissional dentro da dependência química. E foi incrível o que ele falou. O Zandri, ele é psicólogo. O juiz, José Henrique, ele falou sobre a relação do sistema prisional com a dependência química. E foi fantástico, porque hoje a gente vê muitas pessoas que vêm aqui com mandado judicial, a gente vê pessoas aqui que precisam de apoio da Defensoria Pública, porque está enrolado com o sistema prisional. Alguns casos não sabem nem que está pedido. Exatamente. Então, ele falou sobre isso. Tanto que não sabe. Não sabe nem o que está acontecendo. Talvez algumas pessoas não sabem, mas quando o juiz determina que eles podem terminar o processo deles, em vez de na cadeia, na comunidade terapêutica. Então, ele acaba se recuperando numa comunidade terapêutica. Então, isso também é muito viável. Tem pessoas aqui, né, pastor, que terminaram tudo e está tudo bem em dia, porque terminou o processo aqui na comunidade terapêutica. Eles cumprem a ordem judicial Isso. aqui, inseridos no projeto terapêutico, né? E aí não tem como a gente deixar de falar sobre esse assunto. Então, o juiz ele foi lá e falou sobre isso. É uma realidade também. É uma realidade. Outro assunto que é uma realidade é o LGBT. LGBTQIA+. Então, o psicólogo Gabriel foi lá, ele é homossexual, ele foi, deu a palestra. Por que foi interessante? Porque ele falou da visão que eles têm como homossexual. Porque as pessoas só têm a visão delas, Patrick. E ele falou da visão dele. E a gente vê essa realidade. Nós recebemos tanto homossexuais, no hoje caso, nós temos gays. Aqui, né? Atualmente nós temos. Tanto aqui quanto na feminina. Então, a gente precisa abrir esses olhos. Como eles... É igualitário para todo mundo. A forma como eles estão aqui, o tratamento é igual. Então, a gente também tem que seguir esse fluxo. À medida que as coisas vão acontecendo, a gente, como coordenador, como psicólogo, assistente social, a gente precisa também estar se capacitando. São seres humanos. Então, a gente precisa entender a visão deles, o que eles pensam, os temores deles, o preconceito, sim, que existe em relação a eles. Então, a gente precisa estar por dentro disso. Como líder dentro da comunidade, como coordenadores, tem que ter a mente aberta para esses casos. Tem. A gente recebe, sim. O Esquadrão da Vida é uma das comunidades que recebe, tá, gente? Intervenção em crise, que foi dada pelo psicólogo Miguel, que foi incrível. Ele falou sobre várias crises que podem acontecer durante a abstinência e como nós podemos dar os primeiros socorros psicológicos, que não é necessariamente o psicólogo que pode fazer. Em caso de catástrofe natural, que aconteceu até mesmo no Rio Grande do Sul, em caso de abstinência, então a gente pode dar o primeiro socorro psicológico. Então ele falou sobre isso, foi incrível também a aula dele. A Solange, também psicóloga, falou sobre o apoio pós-tratamento e a futura psicóloga Aline falou sobre a rede de suporte familiar, que também é importante. Então, assim, vocês podem ver que essa grade... Apoio pós-tratamento é um desafio também, né? Porque esse apoio pós-tratamento... Eles ficam aqui com a gente 9 meses. Isso. E depois? E depois, quando acaba... Precisa de um apoio. E interessante que muitos vão... tchau, psicóloga, tchau, Patrick. Até nunca mais. Não é até assim, não. Dá uma sensação que não é assim, não é. Claro que eles não falam mais. isso, tá, gente? É só uma brincadeira. Mas o que eu digo assim, eu não preciso mais ter manutenção. Não existe isso. Eles têm uns que voltam, vêm nos cultos, vêm nas visitas, dão testemunho, ajudam financeiramente, como a cesta básica, vêm dar um beijo nos pastores.
É manutenção. Então, eles precisam entender que esse até nunca mais, mesmo brincando, não existe. Eles precisam estar em constante manutenção. Até mesmo na questão de algo novo, né? As novas amizades. Exatamente. Acaba sendo os coordenadores, os amigos que, ao longo do tratamento e dos 9 meses, você desenvolve esses vínculos, né? E aí, automaticamente, você descarta as amizades antigas que... Isso é uma prevenção de recaída. Exatamente, é uma prevenção. Então, eles voltam porque é manutenção. Aí, o pós-tratamento, entra o A, o NA, a igreja, a família. Por que sobre a família? A família também, ou ela tem 2 opções. Ou ela é fator de risco, ou ela é fator de proteção. Então, a família também tem que entender que ela precisa ser fator de proteção e não de risco. E, às vezes, acontece que a família é de proteção e também de risco. Então, a gente também tem que estudar tudo isso. Então, não é somente o acolhido em si. A gente tem que estudar todas as vertentes que influenciam direta e indiretamente o acolhido, como a família. E tem alguns casos, tem vários casos, né? Eu vou citar um aqui, bem recente. A mãe do Rodolfo, que está acompanhando a gente aqui no estúdio. Ela percebe algum comportamento dele, a própria família buscando apoio. Sim. Fala, eu estou sendo meu filho meio triste. E, de fato, ela falando, juntou com aquilo que eu estava vendo também, né? Então, é bacana esse vínculo, né? Tanto a família, que pode manter esse vínculo. Agorinha aqui, uma irmã mandou mensagem aqui, ainda não vi a resposta dela. Mas ela está precisando de alguma ajuda também. Então, acaba sendo que a CT também... Ela fica um porto. Um porto seguro. Isso, exatamente. É porque verdade. Qualquer coisa a gente liga para a psicóloga Natália. E acontece isso mesmo. Normalmente eles têm os nossos contatos, né? Sim. Isso é muito maravilhoso. O pastor Samir, então, nem se fala, né? Telefone dele. Não para, gente. Que desafio o telefone do pastor aí. Aquele telefone dele não para. A gente está conversando com ele daqui a pouquinho. Mas você falou de Porto Seguro, eu estava na formatura e recebi um áudio de uma mãe. Então, é aquilo que você falou, não tem jeito. A gente tem um vínculo mesmo que acontece. E é gostoso, tá? Vocês, de forma nenhuma, é ruim isso. A gente quer mesmo que vocês estejam conosco, que a gente esteja com vocês. A gente está numa guerra. E eu sempre falo na escola que essa escola veio para guerrear, para contribuir com armas. Porque se a gente está numa guerra, a gente não pode ir desamado. A gente pode, pastor? Não pode. De forma nenhuma. A gente precisa de arma. Então, a escola vai justamente para isso. Essa capacitação vai fazer com que mais pessoas sejam capacitados isso para se recuperar. É um nível que bacana, né? E o interessante de tudo, que é a coisa mais linda, é que os acolhidos aqui dentro, quando eles vão finalizando o plano, eles já chegam para mim e falam, Natália, eu quero me matricular na FC. Eu falei, gente, mas a vaga não está nem aberta. Nem começamos ainda o próximo módulo. Não, mas eu quero, eu sei. Porque mesmo que eu não seja coordenador, eu sei que essa escola vai me ajudar a entender a minha doença. Então, é incrível. Ontem mesmo eu estava atendendo uma menina na feminina e ela falou assim, eu quero fazer o primeiro módulo. Eu quero, porque ela foi na formatura. Eu quero fazer, nossa, tá incrível, eu amei. Então, já está criando, pastor, uma cultura no esquadrão de que está terminando, estou no estágio, vou fazer FC. Então, é só orgulho essa escola. E é algo também, falando do social, dessa reinserção desse período, porque normalmente o dependente químico também, ele não consegue... dificilmente aqueles que estudaram, né? Que fizeram um curso de capacitação. Então, é gostoso isso, né? É gostoso. Você vê uma pessoa que conclui, aí faz aquele curso, né? Primeiro ele já pega um diploma. Pega, numa formatura lindíssima. Não, ele pega o diploma aqui dos 9 meses. Ah, sim, do certificado. De conclusão de tratamento. Ele concluiu, né? Ali os 9 meses, ele é certificado, ele já é... Até o Carlos Chago, ele é bem conhecido aqui em Campo Grande, é uma pessoa maravilhosa, um grande terapeuta, vamos dizer assim. Ele gravou um vídeo mostrando o certificado do Esquadrão da Vida no meio de incontáveis outros certificados. Ele disse, eu deixo esse aqui no meio porque ele é o primeiro, é o que desencadeou os outros. É verdade. É muito bonito o vídeo do Carlos Chago, de fato, né? Sim. Então, é bacana, porque daí eles agora... É uma motivação a mais, né? Eu concluí, estou no estágio, uma nova oportunidade, bora fazer o primeiro módulo. Bora. E olha, quem fez o primeiro e segundo direitinho foi o Julinho. Para quem não sabe, o Julinho está há 8 anos aqui no Esquadrão. Oh, que chique. Então, ele tomava álcool de posto, ele conta a história dele, estava na rua, foi recuperado de Miranda, veio para o Esquadrão da Vida, é um coordenador muito ativo, por sinal. Então, ele
deu até um testemunho no dia da prova dele, ele falou um pouquinho sobre a história dele. Então, assim, o Julinho também é uma ótima pessoa para falar sobre como a UFC também está contribuindo nesse sentimento de diploma, de curso. Ele está muito chique, o Julinho. E tem uma questão também, Natália, queria falar para quem está nos ouvindo. Lembrando que depois vocês podem assistir através do canal do YouTube esse podcast, tá bom? E pode também, não pessoas que queiram trabalhar na comunidade terapêutica. Isso, exatamente. Mas eu conheço uma menina que o marido dela, eu não vou citar o nome porque não convém, que o esposo dela tem problema com cocaína. Ele cheira mesmo. Vários anos, vem sofrendo. Essa menina é dedicada. Ela participou já de algumas palestras minhas, pediu para ser inserida no GRAF. Quando era presencial, nós estamos querendo voltar Legal. para presencial. Ainda vou ter essa conversa com o pastor certinho. Mas ela participava quando era presencial, ela ia. Ela fez o primeiro módulo, agora ela não fez o segundo. Mas não porque ela quer ser uma coordenadora dentro de uma comunidade terapêutica, mas porque ela quer se aprofundar. Porque Sim. existem famílias que querem saber o que é dependência química. Isso. Quer saber o que é isso que arrebenta tanto. Normalmente uma mãe, uma esposa, no caso Sim. dessa que eu estou falando, é uma esposa Sei que quem querem é. se aprofundar. Então, quero deixar o convite para vocês que estão ouvindo, que não é necessário você querer ser um coordenador para fazer o curso. É simplesmente autoconhecimento, né? Sim, é capacitação. Você até não é para se capacitar somente para coordenação, é para te capacitar para a vida, com uma pessoa que trabalha que está com drogas. Então, conheça essa esposa que você disse. Ela entende isso, que ela precisa saber mais sobre a doença, mais sobre droga, porque ela convive com essa situação. E não somente ela, mas pais também já fizeram isso. Mãe e pai já foi. Tem um caso amigos também. já foram. Exatamente. Profissionais da área da saúde, enfermeiros já foram. Assistentes Eu vi. sociais, outros psicólogos. Então, gente, Até tá fantástico. Até a minha turma, Natália, assim, é que negócio de turma aí dá saudade, né? Eu fiz o primeiro módulo, né? E a minha turma eu tenho saudade. Assim, daqueles dias, daquela coisinha de... Sim. né? É legal. De acadêmico, vamos dizer assim. É legal. Mas é bacana porque na minha turma tinha 3 psicólogas. Sei qual que é. Foi incrível aquela turma. Tinha aquelas 2 e mais você. 3 psicólogas Sim. ali acompanhando o tempo todo. Então, pessoas que não vão ser coordenadores dentro de uma instituição. Sim. Mas são pessoas, às vezes, simpatizantes, pessoas que têm curiosidade, que querem crescer nessa área. Lembrando, pessoal, assim, é até uma brincadeirinha, né? Que hoje em dia quase todo mundo toma uma, tá? É uma área, assim, o campo é grande. É quase que nem aquela passagem em Lucas, que Jesus diz, né? Grande é essa área e poucos são os trabalhadores. Porque a dependência química, hoje é a cocaína. Sim. A maconha. A maconha agora parece que está até liberado, não sei certinho sobre isso, mas é uma coisa que, né, hoje em dia está normal quase. Então, essa é uma área muito importante, né? E lembrando também que, acho que no estado do Mato Grosso do Sul, não existe nenhum curso de capacitação, né? Não, que existe, fala não. sobre a dependência química, que Não fala sabemos. sobre o projeto terapêutico, sobre o tratamento, sobre esses detalhes. Sobre que o básico também. Por exemplo, se alguém quer abrir uma comunidade terapêutica, o primeiro módulo fala sobre isso. Fala Que sobre são leis, RDC regulamentos, 29, fala tudo isso. regulamentação. Quais os documentos necessários. Então, a gente vai desde a base da comunidade terapêutica até o final. Então, assim, e como eu falo, estamos apenas começando, a gente está vendo já as matérias, talvez, para o terceiro módulo, como vai ser, se vai ser mais prático, se vai ser teórico, se a gente enxuga mais, se a gente acrescenta mais matérias, porque, como você disse, o campo é grande, então tem muita coisa para a gente aprender. Quase todo mundo toma uma. Ai, meu pai! Deixa eu te falar uma coisa. Você, como uma fundadora da escola, né, uma pessoa que está desde o início, da primeira turma, vamos dizer, acompanhando, você já pensou, com certeza já, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Um material, assim, online, tipo, para a pessoa fazer à distância. Porque tem pessoas que são fora do estado, pessoas de longe. Várias pessoas, na verdade, pessoas até próximas de nós, pessoas que passaram pelo tratamento aqui, que são de outros estados. Sim. Pensei, repensei, já falei até mesmo nessa turma que a gente vai ver o que a gente pode fazer. Só o primeiro módulo online? Já pensamos, precisamos até, porque olha, o pessoal da Bahia ele veio fazer o segundo.
Porque eles já estavam aqui estagiando. A gente precisa trazer esse primeiro módulo. E como você falou, tem pessoas de fora? Tem, porque tem pessoas... É difícil voltar lá da Bahia. Tem pessoas de Corumbá, muito difícil, né? de Pessoas Dourados. que estão trabalhando, Sim. pessoas que estão no dia a dia. Que nem esse pessoal, eu estava conversando um pouquinho com eles, alguns estão de férias, outros puderam ficar, só os que nem da formatura puderam participar. Exatamente. Então, a gente está assim, eu já estou pensando o que a gente pode fazer, se talvez não o curso todo, mas talvez algumas disciplinas, a gente precisa entrar assim, nesse ramo da tecnologia. Pelo menos o primeiro módulo, né? Para dar o pontapé inicial. Pelo menos. Né? E é com urgência, porque tem pessoas querendo fazer sim. E como que seria isso? Só para eu entender. Bom, a gente tem que pensar. Seria em câmera, assim, talvez o professor falando como nós estamos aqui. Ou talvez algumas avaliações, alguma matéria, né? Um material didático. É bacana, né? Tem que ter material didático, seria legal uma plataforma com a área do aluno, seria fantástico, né? De repente ali uns PDF já para contribuir, como se fosse uma faculdade mesmo online. É um site, né? Um site seria perfeito. Escola EFC. Um canal no YouTube talvez com links de aulas. Agora, como seria gravado? Aí a gente tem que ver se seria gravado, se seria ao vivo. Detalhes, mas sim, a gente está pensando. Eu tenho certeza que isso vai acontecer uma hora. Certeza absoluta. Até porque envolve, além daquilo que é... Porque quando começou, nem imaginava. Não, com 11 pessoas. Segundo módulo. Para. Não, e jamais. Eu queria ter participado da aula do juiz, hein? Eu sou candidato, pessoal, o próximo módulo, o próximo segundo módulo, você pode ter certeza que eu estarei lá, tá bom? Vai sim. E lembrando que precisa fazer o primeiro. Exatamente. Então, pai e mãe que já fez, vocês estão convidados a fazer o segundo módulo. Quem não fez, estão convidados a fazer o primeiro, que não tem previsão ainda. Vamos ver se ainda vai fazer esse ano. Mas vocês vão ficar por dentro. Serão os primeiros a saber. Eu quero só esclarecer algo. Talvez você que é de fora, de outro estado, e vamos dizer que você queira fazer, quer vir para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, participar. Fale conosco, tá bom? O pastor Samir, ele tem como... te ajudar nisso? Uma hospedagem, sim, talvez. Você fazer um estágio aqui no Esquadrão, como o pessoal da Bahia. Você faz um estágio aqui, o estádio ele é aberto, né? Para que você conheça a instituição melhor, para que você acompanhe o dia a dia e automaticamente que esses sejam os dias de curso. Já pensou que legal? Foi o que aconteceu com a Bahia, porque eles estagiavam de manhã, com a Bahia é engraçado, né? Com os irmãos do estado da Bahia. A Bahia veio para cá, entendeu, pessoal? Foi. Então, assim, eles estavam estagiando pela manhã e pela tarde, e à noite tinha teoria. Então, eles estão saindo aqui com uma bagagem intensa. Intensifica mais. Totalmente. Totalmente. Você ficar no dia a dia, vendo situações, vendo várias situações. Aqui hoje nós estamos com 84 acolhidos, então são muitas demandas. E aí acaba que intensifica mais, né? A capacitação, maravilhoso. Sim. E deixa eu fazer a pergunta, nós já vamos encerrar, tá bom? Passou muito rápido. Passou. Agora são 11 horas e 5 minutos, horário de Brasília. Mas para a gente dar uma continuidade aqui. Falando do segundo módulo, até porque eu sou candidato do segundo módulo, né? Tem a previsão da próxima turma? Lembrando que se encerrou agora sexta-feira. Não me recordo agora quando que foi sexta-feira, dia 3, dia 4? Foi dia 3. Dia 5, segunda, foi formatura. Isso. Então, acabou de acontecer, né? Vamos dizer assim. Mas já tem aí uma previsão da próxima... Segundo módulo. A segunda turma do segundo módulo. Eu serei da segunda turma do segundo módulo. Previsão por data, não. Mas provavelmente, muito provavelmente, vai ser só o ano que vem. Só o ano que vem. Agora, previsão mais firme, que eu posso dizer, é primeiro módulo novamente. Mas ainda um mês, não sei. Mas segundo, gente, só o ano que vem. Esperar eu me recuperar. Foi muito intenso a correria, mas foi muito gostoso. Gente, foi lindo demais ver o resultado. Que bacana. Que legal. Então é isso aí, pessoal. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, assim... Sobre a escola. Hoje nós estamos falando sobre a escola, eu não vou falar sobre o esquadrão ou sobre outro assunto, né? Mas se você quiser conhecer um pouquinho mais as matérias, entender um pouquinho mais como que você pode fazer, lembrando que a gente ainda não tem a data definida do próximo primeiro módulo, do próximo segundo módulo, mas entre em contato com a gente. Sim, e tem o Instagram, @FC Comunidade Terapêutica. Lá também vai estar bastante conteúdo, bastante... EFC Comunidade Terapêutica. Tá bom? Chique, que maravilhoso. E deixa eu para a gente concluir aqui,
o que você trouxe para você, pro seu, porque você é uma psicóloga aqui dentro de uma instituição. Sim. Você, tudo o que foi falado, você vive. Sim. Situações, questão de suicídio, questão de LGBTQI+. LGBT, vários acolhidos que você já toda a situação que foi falado na escola praticamente é a realidade sua no dia a dia, Sim. porque é o seu trabalho. E o que você conseguiu trazer da escola para o seu pessoal, para que você desenvolva assim, de uma forma bem simples? O que eu trouxe já de imediato foi, gente, a gente cada vez mais precisa se atualizar. Foi isso que eu pensei, porque lá também tinha outras autoridades, psicólogos, assistentes sociais, falando, sabe quando você está vendo, você trabalha com isso, mas você está aprendendo mais ainda sobre isso? Eu senti, gente, a palavra que eu posso identificar, falar sobre a escola é enriquecedor. Foi enriquecedor demais. Eu saí de lá, tem uma Natália antes do dia 22 de julho e outra agora, em agosto, porque eu aprendi mais ainda sobre o meu trabalho. Então, eu não tenho vergonha de dizer, gente, aprendi muito, muito. E eu posso dizer, as pessoas cada vez mais vão aprender, independente do tempo que está trabalhando com comunidade terapêutica, com dependência química, com o ser humano, a gente sempre aprende, porque tem uma visão minha, tem a visão de outro psicólogo, de outro, então a gente vai pegando a visão de cada um, a fala de cada um. Teve até mesmo o Alexander, ele é até coordenador de Batayporã, e ele falou na minha sala, falando muito bem da escola, ele disse assim, Natália, a gente tem que crescer mais, porque o que está acontecendo nessa escola não pode ficar só aqui. Ele disse assim, a questão do juiz, nossa, que aula maravilhosa do juiz, a gente precisa... Ele precisa também provocar outros juízes também em relação aos acolhidos com dependência química. E ele disse assim, Natália, eu vou falar para você, por que esperar o despertar se você pode provocar? Gente, nunca mais eu vou esquecer essa palavra, essa frase. Ele falou assim, Natália, por que esperar? Por que esperar o despertar se você mesma pode provocar? Isso serve para todo mundo. Por que a gente esperar se a gente pode provocar o despertar? Então, aquilo veio assim, bum, na minha cabeça. Então, esse segundo módulo veio como um despertamento de que não dá para parar. Se deu o pé no acelerador, agora que pisa mais. Foi isso, foi enriquecedor e despertamento para não parar. Foi o que veio ao meu encontro. E no formulário de feedback, eu perguntei para as pessoas qual a palavra que veio para eles em relação ao FC agora. E muitos falaram profundo, muito profundo, conhecimento, enriquecimento. Olha, se eu te falar as palavras que eles falaram, só ali eu já estou maravilhada com o que a gente fez. Então, foi fantástico. Gente, só faço o segundo módulo. O ano que vem, já vai se preparando. Amém. Pessoal, só lembrando que a Escola FC é um dos projetos que nasceram dentro do Instituto Samir Zaed. O pastor Samir é o presidente da escola, é isso, né, exatamente. Natália? Ele é o presidente, ele teve essa ideia e acreditou, e dentro de uma salinha de informática, aqui dentro da comunidade terapêutica, nasceu o primeiro módulo ali, com alguns estagiários naqueles dias, com alguns coordenadores, e aí se tornou o que se tornou, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Então, amém. A Escola FC ela é um dos projetos aí do Instituto Samir Zaed. Até quero mandar um abraço para o pastor Samir. Um beijo, nós chamamos. Tá bom? Glória a Deus. E você pode também conhecer um pouquinho mais aí o Instituto Samir Zaed. Coloca lá no Google Instituto Samir Zaed e já vai aparecer todos os projetos, tudo que envolve. A escola está lá, a Rádio Resgate está lá e muitos outros projetos, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Obrigado pela participação. Um grande abraço para todos vocês que participaram da nossa programação. Rodolfo, tem alguma mensagem que você quer compartilhar das mensagens que o pessoal manda? Tem algumas aqui. Vamos ler algumas, né? O João Maurício colocou aqui. Bom dia, meus irmãos. João Maurício aqui na escuta. Ótima programação de hoje. Bate-papo abençoado. Sou fruto do Esquadrão da Vida. E sou grato a todos e principalmente ao pastor Samir, que sempre me ajudou. Que beijo, João. Um abraço, João Maurício. Você tá bem, hein? O João fez também? Ele não fez. Não, tá devendo essa aí, João. Tá na hora. O primeiro módulo, hein? Esse ano ainda. Falando da data, eu lembro que comentaram lá que em novembro, parece que estão vendo de fazer... Pode ser em novembro, o primeiro. Geralmente é 2 por ano, né? Vai ser a 7ª turma, né? Vai ser a 7ª. Turma.
Ah, tá, a Vanderleia tá aqui, a Beth também. A Beth mandou parabéns, que trabalho lindo, abençoado por Deus. Amém. A Vanderleia tem que vir fazer esse primeiro módulo aí, também tem que vir fazer aí, novembro já. Tá intimada, hein, Vanderleia? Trazer a unidade 5 pra coxinha, hein? Eita! Só você no ela é assistente social, tá aí Sim. concluindo. Formando, né? Aí Tá já se pensou formando. que chique, hein? Vem Assistente fazer, social vem da fazer. unidade 5 do Esquadrão da Vida em Coxim. Um abraço, Vanderleia, sempre ligado às nossas programações. É isso aí, nosso pastor lá de São Paulo, Eduardo Rissa, né? Tá aqui também na programação. E Legal. mandou aqui um se cuida até meio-dia. Parece que meio-dia também vai estar na Esperança da Glória com você. Pastorzão, tem um trabalho maravilhoso às 18 horas. Pastor Luiz Eduardo Rissa, programa Palavra Viva, todos os dias, 18 horas, horário de Brasília. E ele tem chamado a programação. O pessoal tá... A galera aí conectada na programação, né? Eu tava dando uma olhadinha aqui, tem um pessoal também lá dos Estados Unidos conectado. Hello! Então, desde o começo aí, tá na programação. Welcome! Sejam bem-vindos. Isso! Tem tradutor aqui. Glória a Deus. Deus abençoe no nome de Jesus. Obrigado, pessoal. Quarta-feira teremos aqui o pastor Sander, da Igreja Quadrangular. Vai ser um bate-papo maravilhoso com o pastor Samir. Hoje a Mônica não pôde estar presente. A gente até divulgou nesse podcast com a Mônica, que ela é secretária da CEMED. Isso. Secretaria Municipal de Educação. Ó, viu? Bacana? Beijo pra vocês. Até a próxima, Até gente. mais. Obrigada.